Epístola de Paulo aos Romanos, o livro que todos nós conhecemos como o livro que trouxe grande transformação para os homens no passado. Trouxe transformação para o Santo Agostinho, lendo parte desse livro de Romanos, se converte. Martim Lutero, lendo parte desse livro também, principalmente o tema central desse livro, tem uma conversão genuína diante do Senhor. Então, é um evangelho, é um livro, é uma epístola maravilhosa a ser estudado. Nós vamos trabalhar o texto, não que vamos de uma forma exaurir todo o conteúdo desse livro. Esse livro, Martim Lutero simplesmente ensinou por 3 anos isso na academia, então é impossível nós exaurirmos todo esse livro. Mas tenho certeza que você que está estudando com o EB Online sabe da importância de concluirmos esse livro, mas também de prosseguirmos em estudando os livros depois de concluído. Primeira coisa que gostaria de chamar a sua atenção esse livro, ele traz um sistema literário chamado carta ou epístola. E dentro dessa epístola, você viu no sistema literário que essa carta tem autoria, ela necessariamente são os pressupostos da carta do primeiro século, autoria, destinatário, e tem saudações, ação de graças e texto. Só que este livro, ele, antes do texto, ele vai propor para os ouvintes da época, ele vai propor o tema desse livro. Então nós temos toda a questão da autoria do livro, e Paulo vai afirmar que ele é o autor deste livro. Ele vai dizer que foi Tércio que escreveu. Muitos hoje entendem que o espinho na carne do próprio apóstolo Paulo é essa impossibilidade dele escrever, por isso que ele clamava ao Senhor. Então uma das possibilidades de ser espinho na carne ser essa questão da visão, mas ninguém pode afirmar a respeito disso. Então, mas o que nós temos convicção de que quem é autor desse livro é o apóstolo Paulo, e escrito pelo Tércio. Dentro desse sistema literário, nós vamos ver que o Paulo ele se identifica, ele se qualifica dentro do início da carta. Ele se qualifica. Ele diz primeiro que ele é servo de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para essa palavra servo, a primeira coisa que nós não podemos esquecer é a palavra hebraica, palavra em grego que diz que é doulos. Se é doulos, a tradução é escravo. Então Paulo já está se identificando já dentro da carta que ele é escravo. Ele fala ainda mais que ele é apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, o apóstolo Paulo está colocando as suas qualificações no início da carta. Logo, no versículo de número 7, ele diz exatamente quem são os destinatários dessa carta. E ele usa as palavras: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para serdes santo, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos claramente o destinatário dessa carta, que seria a igreja na cidade de Roma. Como você observou o material que EB Online disponibilizou para você, nós tínhamos até um dito popular e que segue até os nossos dias, dizendo que todos os caminhos levam a Roma. Então, a importância de Roma era muito grande nesse período. Então, Paulo está endereçando a esses santos da cidade de Roma. Como também você já viu no sistema histórico do livro, por volta do ano 49,
nós temos um edito de Cláudio dizendo que todos os judeus tinham que sair de Roma. Acredita-se que nesse período tinham aproximadamente 50 mil judeus na cidade de Roma. 50 mil na cidade de Roma. Então, em 49, Cláudio dá um edito, faz uma lei dizendo que todos eles tinham que sair de Roma. 54, aproximadamente, Cláudio morre. Então, aqueles judeus que tinham saído de Roma estavam retornando e encontrando a igreja governada pelos gentios. Então, a importância de Roma aqui é fundamental por ser Roma o centro de todo o império. Então, Roma era o centro de tudo. Então, por ser Roma o centro, a mensagem é específica para a igreja em Roma. Logo em seguida, ele vai trabalhar com ações de graças. Ele dá graças a Deus pelo que ele pretende fazer. Então, ele pretende visitar Roma, mas com o desejo, como no finalzinho da carta, ele diz que o desejo dele era ir até a Espanha. Esse era o desejo do apóstolo Paulo. Mas ele diz logo ações de graças a respeito dessa carta em uma oração, dizendo primeiramente, dou graças a meu Deus. Então, o apóstolo Paulo cumpre ali os pressupostos da carta do primeiro século, com autoria, com destinatário e com ações de graças. O que difere é o versículo 16 e 17 do capítulo 1. Então, o livro vai girar em torno desses versículos, 16 e 17 do capítulo 1. E eu quero ler com você. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A credibilidade que Paulo está dando à mensagem aqui do tema central é a questão da justiça, a justiça de Deus. Então, todo o livro vai trabalhar com na perspectiva, no ângulo, que o Evangelho é o poder de Deus, mas ele vai trazer para a questão da justiça de Deus. Como que é feita a justiça de Deus? Como que Deus realiza a justiça de Deus? Então ele vai dizer que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, o que é Evangelho? E ele vai dizer que o Evangelho é de fé em fé. E ele vai usar uma expressão do livro de Abacuque, dizendo que o justo viverá pela fé. Ou seja, o justo vai viver pela sua fidelidade. O justo vai viver pelo aquilo que ele acredita. O justo, ou seja, a justiça. Então, o tema central desse livro, desta carta, a cereja do bolo desse livro, ou seja, o ponto central desse livro, a mensagem central desse livro, está exatamente nos versículos 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho. Evangelho é uma palavra composta que significa Evangelho, é uma boa notícia. Que boa notícia é essa? Que boa notícia é essa? Então, o Evangelho é o poder de Deus. Quem é o poder de Deus? Então, tudo que vai trazer o apóstolo Paulo dentro dessa epístola, ele vai trazer a questão da justiça de Deus revelada no Evangelho, que nada mais é do que o poder de Deus. E nós podemos entender que a pessoa que Deus traz a justiça é o próprio Jesus Cristo. Então, poder de Deus. Então, o homem pegou a justiça de Deus e deturpou. Então, logo que ele introduz isso, ele vai introduzir, e eu gostaria de levar você a pensar sobre um tribunal. Como que funciona um tribunal? E isso vai ficar muito claro no livro quando nós partimos para um tribunal. Então eu coloquei, eu me qualifico, ou seja, Paulo se qualifica, ele qualifica a igreja, ele ora e diz qual é o tema da discussão, qual o tema do livro, ele vai dizer, qual o tema da mensagem dele. E logo em seguida, ele estabelece, durante todo o livro, ele estabelece um tribunal.
Isso é muito interessante nós entendermos um tribunal, porque durante a leitura de todo o livro, durante você prosseguindo todo o livro, você vai encontrar essa questão do julgamento, do juízo. Então, mas para entendimento melhor da questão do texto desse livro, é melhor a gente pensar num tribunal. Você idealizando um tribunal. Mesmo que você nunca foi em um fórum, nunca você foi, mas você já tem uma visão mais ou menos de filmes, uma noção do que tem acontecido nos tribunais. Então a primeira coisa que acontece no tribunal é levantar o problema que vai ser julgado. Então aqui é levantando, e o apóstolo Paulo levanta isso dizendo que, olha, todos pecaram. Todos pecaram. Então, o apóstolo vai trazer para esse tribunal dizendo o seguinte, olha, há um pecado porque os homens torceram ou inverteram a justiça de Deus. Trouxeram a sua própria justiça. Então, ele vai pegar e dizer, olha, agora, olha para você que não tem a lei, ou seja, para você gentil. Olha como que você está agindo. Olha para você como que você tem agido, você legalista, ou seja, você que está julgando os outros. Olha você, judeu, como que você tem você tem colocado a lei antes. Ou seja, o cumprimento da lei, a obra da lei, trazendo justificação para você. Então a primeira coisa que se estabelece no livro é a questão do pecado. E isso é maravilhoso, quando a gente pensa, literalmente, que Paulo não está trabalhando por uma hipótese. Paulo está trabalhando, literalmente, com um fato que é de conhecimento de todos ali. E ele vai afirmar que ele é devedor tanto de gregos. A essa mensagem, ele é devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, no versículo 14 do capítulo 1. Então, esta mensagem que Paulo está trazendo não é só para os judeus na época, mas ele estava trazendo para todos ali na cidade de Roma. Uma cidade importantíssima, então nós tínhamos muitas nações ali. Nós tínhamos os gregos crescendo cada dia mais. Então, ele diz que ele é devedor de todos. Então, a mensagem é para todos, voltado para todos. Inclusive, quando nós olhamos para essa definição de todos na Bíblia, é bem interessante que quando você vai para o original, você não encontra nenhum conceito a não ser que todos significa todos. Então, ele vai trazendo a questão do pecado. Então, a primeira coisa que ele estabelece no livro é a questão do pecado. E ele chega ao ponto de dizer, no capítulo 3, versículo 23, ele diz o seguinte, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Então, ele colocou primeiro os gentios, depois ele colocou aqueles que eram extremamente legalistas, ou seja, julgando os outros, ou seja, julgava os outros, e ele colocou também os judeus. Nesse crescente do livro, ele conclui que todos eles, que todo ser humano pecou e todos eles da época carecem da glória de Deus. Então agora está estabelecido a acusação neste tribunal. Qual é a acusação? Todos pecaram. Mas agora, pensemos agora a respeito do ser. Se todos estão passíveis de morte, se todos estão condenados literalmente por este pecado, como fazer então? O livro vai apresentar uma proposta bem diferente para nós, muito diferente. Então, nesse tribunal, ele estabelece que todos pecaram, mas agora ele vai estabelecer como que o povo vai voltar para cumprir os propósitos de Deus. Amém?